Nessa semana, o Tesouro Direto sofreu algumas mudanças. Só que eu falei sofreu porque, na verdade, só foram algumas mudanças e que, na verdade, elas foram muito boas para os investidores. Vamos lá, gente. Como vocês estão vendo nesta matéria aqui, o Tesouro Direto, a partir dessa segunda-feira, começou a liquidar os seus títulos em D+0. E o que isso significa, minha gente? Bom, Tesouro Direto sempre teve aquele D+1, ou seja, se você colocou dinheiro no Tesouro e precisava dele, você tinha que pedir o resgate hoje, por exemplo, na quarta-feira, para ter esse dinheiro somente amanhã, na quinta-feira. E se você pedisse o resgate do seu Tesouro depois das 18 horas, você só ia ver a cor desse dinheiro na sexta-feira. E aí agora eles trouxeram essas mudanças, eu quero trazer como é que ele vai ficar, mas também responder algumas dúvidas que vocês me mandaram lá pelo Instagram, na verdade 2 dúvidas, que eu acho que são bem pertinentes e que muitas pessoas têm me mandado elas com uma certa recorrência. Mas antes, eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês e, meus queridos, vocês que já são clientes da Clear já sabem, vocês podem investir no Tesouro Direto. Para você que não é cliente, você pode investir no Tesouro Direto e também na Bolsa de Valores com corretagem zero. Então o link está aqui na descrição, é só você clicar, abrir sua conta e seja feliz. Bom, pessoal, vamos lá. Eu quero começar trazendo a questão da liquidação e como ficou. Então, basicamente, o Tesouro, ele mudou para o seguinte: para quem fizer a solicitação de resgate do título, né, se você vender e solicitar esse resgate, até às 13 horas, você vai receber esse dinheiro no mesmo dia. Se você pedir o resgate depois das 13 horas, aí sim, nada muda, você continua recebendo no dia seguinte. E uma outra coisa que acabou mudando foi justamente sobre aqueles resgates que vinham sempre depois das 18 horas, porque, né, cidadão brasileiro, às vezes está trabalhando, não tem tempo ali de abrir um aplicativo da Clear, pedir o resgate e tudo mais. E aí, antes era D+2, agora passa a ser D+1. Então, qualquer resgate que você fizer depois das 13 horas, D+1. O que você fizer até as 13 horas, D+0, ou seja, no dia esse dinheiro cai na conta. E o que isso muda para o investidor? Principalmente falando daquele investidor que gosta muito de renda variável, né? Bom, gente, eu dificilmente trago coisas de renda fixa ou do Tesouro, vocês sabem que o perfil aqui do canal ele é muito mais agressivo, mas a gente não faz aquela roleta russa, né? Então eu sei que muitos de vocês têm reserva de emergência, principalmente em Tesouro Selic, e os que não tinham em Tesouro Selic muitas vezes tinham em fundos que replicavam o Tesouro Selic, justamente por conta dessa liquidez D+0 que alguns tinham, agora vão poder utilizar o Tesouro como reserva de emergência com liquidez D+0. Isso falando o Tesouro Selic, ou seja, deu algum problema, não vou sequestrar o Rafael hoje, vou usar algum outro exemplo, tá? Mas vamos lá, você tava lá, quebrou perna, vai precisar pagar uma cirurgia, você precisa daquele dinheiro no dia, não conseguiu negociar porque você não tem crédito na praça lá no hospital, você consegue pedir o resgate do seu Tesouro até as 13 horas e aí você consegue então colocar a mão nesse dinheiro e pagar esse hospital, mas isso, claro, lembrando que você tem que quebrar a perna antes das 13 horas. De qualquer maneira, eu acho que ele sim trouxe esse benefício por ser, então, esse resgate, essa liquidez muito mais rápida, serve e melhora, então, essas condições para quem tinha a reserva de emergência no Tesouro Selic e, basicamente, é essa a novidade. Agora, eu quero trazer 2 perguntas que algumas pessoas me mandaram essa semana lá no Instagram e que eu acho que cabe sim a gente trazer luz para essas questões. Primeiro, eu quero trazer a pergunta do Joselito, que é a seguinte: Bea, por que meu Tesouro pré-fixado está negativo? É normal? Joselito, eu vou usar esses limões aqui, né, ou enfim, 1,5 limão para explicar para você o que acontece que o seu Tesouro pré-fixado ele está caindo, porque tem um negocinho que a gente chama, principalmente na renda fixa, que é o que a gente chama de marcação a mercado. E o que acontece? Mesmo que a renda fixa seja fixa, né, o que você acordou hoje você vai receber lá no vencimento, no meio do caminho você pode ter algumas oscilações. Porque pensa comigo, vamos lá, você chegou aqui na minha casa e eu digo assim: Joselito, ou você que tá me ouvindo aqui no canal, tá? Você quer comprar esse limão aqui por R$1? Beleza, você vai olhar esse limão, você vai pensar, talvez eu acho que ele valha R$1. E aí, 5 minutos depois, eu volto pra você e digo assim: Joselito, ou você que tá assistindo aqui, você quer comprar esse limão por R$1? E aí você vai olhar as 2 ofertas, uma que é meio limão e essa que é um limão, mas as 2 pelo mesmo valor.
muito provavelmente a maioria das pessoas irá preferir comprar por R$1 o limão inteiro. Então, basicamente, é o que acontece com os tesouros, principalmente quando a gente fala do pré-fixado, porque o que acontece? Vamos lá, você foi lá, pegou um tesouro pré-fixado de 9,5% ao ano, e você vai receber isso se você segurar até o final lá do vencimento desse título. Só que a expectativa é que a taxa Selic, ela aumente, e aí, consequentemente, qual que é a expectativa? Que alguns títulos melhores, com taxas melhores, surjam. Então, se a expectativa é que surja um tesouro pré-fixado a 10,5%, então o que acontece? Esse daqui é o tesouro de 10,5 que hoje vai estar valendo mais, e esse seu aqui, que parece bem menos atraente do que esse daqui, vai ter que ser vendido por um valor um pouco menor. E é por isso que o seu tesouro pré-fixado, ele acaba se desvalorizando, porque conforme as taxas de juros elas vão oscilando, a expectativa do mercado, que negocia diariamente os títulos do tesouro, também muda. Mas se você levar lá para o final do vencimento, você vai receber o que você acordou, beleza? Bom, pessoal, passado esse exemplo, agora eu quero trazer a pergunta da Vani Minuzzi. E ela pergunta o seguinte: B, o Tesouro IPCA rende com base no IPCA calculado mensal ou no acumulado de 12 meses? E aí, para trazer essa resposta, eu realmente quis ser o mais didática possível. Fui lá no site do Tesouro e eles têm inclusive uma fórmula que traz o cálculo, né, do preço desses títulos. Como vocês podem ver aí na tela, a gente tem essa fórmula que é o preço, que é igual ao VNA, que na verdade é o valor que você investiu ali no Tesouro, vezes a cotação em percentual. Essa cotação em percentual, como eles estão explicando inclusive ali na imagem, é justamente a variação, né, o fator de variação do IPCA entre aquele deu as datas, né, 15/7/2000 a 15 do mês anterior. Isso porque ele pega esse valor, né, para precificar o seu título entre um mês e outro, considerando que todos os meses nós temos a divulgação do nosso índice de inflação. Então, consequentemente, esses títulos aí, eles são mensalmente corrigidos por essa inflação. Bom, pessoal, eu acho que eu respondi as principais dúvidas de vocês sobre essa questão do tesouro, trouxe a principal novidade. Se você chegou até o final do vídeo e ainda não deixou o seu like, faça isso agora e eu vejo vocês então no próximo vídeo.